Boa noite a todos. Nós vamos dar sequência no nosso estudo. O livro Portões da Prática Budista, Shariduto Rinpoche. A gente vai iniciar com as preces e fazer nossa motivação, nosso refúgio. Então, a nossa meditação, depois fazemos a leitura do livro. Vamos compartilhar com vocês aqui. Então, hoje nós vamos dedicar nossa prática ao povo do Nepal, né, e do Tibete, ali na fronteira nos Himalaias, que teve aquele deslizamento de terra, com centenas de mortos e muitos desaparecidos, né? Questões climáticas, né? Vamos lá. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Chi chi Jesu dadru ki ching chi love chi Jesu son Guru Pema Siddhi Ho Orjay Ji Najan San Pemai Gesar Dumpola Yan Sang Chuki Nodrum Ne Pemai Jane Jesu Dra Kurdu Kandro Mampe Kur Chi Chi Jesu Dadru Ki Jinji Lam Chi Jesu Sam Uru Bema Siddhi Ho Orjay Ji Nubjan Sam Pema Gesar Dumpula Yan Seng Choki Nodrum Ne Pema Jane Jesu Tram Kurdu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dadru Ki Jinji Lamchi Jesu Sam Guru Pema Siddhi Hum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Suchi Chonamba Jamchu Bardu Dani Chabsu Chi Dagi Ding So Jing Pe Sonanchi Drola Vichir Sanje Drupa Sho Sangye Chodan Suchi Chonan
Janju Vardudani Chamsu Uchi Agi Jingso Jinpe Sonanchi Drola Ventir Sanje Drupa Shu. É uma posição confortável para o nosso corpo, para a nossa mente, para a gente fazer a prática meditativa. Procure relaxar bem as costas, os ombros. Vise o semblante na face. Procure manter a coluna ereta, os ombros relaxados, os olhos semicerrados. Traga sua mente de volta ao momento presente, acompanhando o fluxo natural da sua respiração no abdômen. Solte quaisquer pensamentos, imagens, sons e permita-se repousar no momento presente. Somente se distrair, apenas retorne ao foco de modo gentil, observando a respiração, mantendo sua energia equilibrada, o corpo relaxado e a mente clara.
Mais uma vez, percebendo que a mente se distraiu, se esqueceu que estava meditando. Apenas retorne ao foco e procure assentar a sua consciência, preenchendo todo o espaço do corpo. Mantenha-se presente, atento e relaxado ao mesmo tempo. Praticando, nós podemos perceber cada vez mais com clareza o momento em que surge o pensamento, em que começamos a entrar numa história, uma bolha de realidade surge a nossa tela mental. Tomando consciência, nós liberamos a necessidade de ficar respondendo a um fluxo de pensamentos. Então, exercemos a nossa liberdade
Muito bem, pessoal. Vamos retornando. Hoje nós fizemos 10 minutos de silêncio. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar sobre a experiência? É aquela coisa, né? A gente rapidamente é levado pelos pensamentos, né? A gente tenta trazer de volta a atenção e aí cada vez se tornar mais atento, mais esperto, né? Mais ligado para a hora que surge o pensamento e a gente começa a embarcar na história, né? Nesse momento a gente consegue recobrar essa liberdade de não precisar responder ao fluxo, né? Surgem os pensamentos, tá tudo bem, a gente não rejeita, né? A gente também não vai suprimir os pensamentos, lutar contra, gerar uma aversão, e ao mesmo tempo também não vai se apegar a entrar naquela história, né? Se deixar levar, né? Ser responsivo frente ao que está surgindo. O mais importante é perceber o surgimento e soltar e liberar aquilo. E aí volta e se mantém lúcido, presente no momento, né? Muito bem. Então a gente está lendo o livro, né? Portões da Prática. A gente está no capítulo 5, né? Terminando a parte um, que é o Descobrindo o Caminho da Liberdade. O capítulo 5 é a vida diária como prática espiritual. A gente leu a primeira parte do capítulo, né? Na semana passada. E a gente foi até um trecho, para mim, aqui na minha edição, é na página 50, porque esse livro é mais antigo, já tem uns 20 anos, já 2006, eu acho. É, quem está com a edição nova, eu não sei qual página que é, mas a gente acho que estava ali naquela parte da prática da meditação no cotidiano, trabalhamos com dois aspectos da mente. Você está encontrando aí? Antes a gente tinha lido, ele colocou lá, quando olhar para o seu dia, talvez você veja que conseguiu trazer felicidade para os outros. Talvez você tenha dado de comer a um animal com fome, ou tenha praticado generosidade e paciência. Mas em vez de parar por aí, resolva fazer melhor ainda no dia seguinte. Cultive uma atitude de maior habilidade e compaixão em suas interações com os outros. Dedique a energia positiva criada por suas ações aos outros seres, sejam eles quem forem, seja qual for a condição em que se encontrem pensando. Possa essa virtude aliviar o sofrimento de todos os seres. Possa ela lhes trazer felicidade no presente e no futuro. Durante o dia, verifique como está a sua mente. Como está sendo meu comportamento? Qual é a minha real intenção? Isso daqui é crucial, gente. Então a gente sempre lembra da primazia da mente, né? Então, independentemente das nossas atitudes, o que colore as nossas ações é a nossa motivação. Então, muda totalmente o que nós estamos fazendo dependendo da nossa motivação. Por isso que quando a gente acorda, a gente precisa estabelecer uma motivação. Se você não tem tempo para ficar meia hora, uma hora, quanto for, se tiver 5, 10 minutinhos para parar, respirar e relembrar o que que você quer fazer com a sua vida naquele dia. Como que você quer empregar a sua energia? A nossa energia é que ela não é infinita. Nosso tempo de vida com esse corpo, ele é finito. E a gente simplesmente não sabe quando vai chegar o momento final da passagem. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 20, 30 anos, a gente não sabe. Então, o que que a gente faz? A gente tenta usar da melhor forma possível as causas e condições que a gente está usufruindo.
E para isso a gente precisa estabelecer essa motivação quando a gente acorda, né? Logo de manhã. Que meu dia possa ser útil, ele possa ser virtuoso, que eu possa ter uma prática sincera daquilo que eu faço, que eu possa gerar minimamente um bom coração para beneficiar os seres no entorno, né? Então é isso que ele diz lá. Durante o dia, verifique como está a sua mente. Como está sendo o meu comportamento? Qual a minha real intenção? Se você sabe o que você quer, é muito mais fácil as ações que você vai desenrolar durante o dia, né? Fazer suas motivações no início do dia, né? Você não pode realmente conhecer a mente de uma outra pessoa, a não ser que você tenha uma clarividência aí, né? Pode até ser, mas aí você já está mais avançado no caminho, né? A única mente que você conhece de verdade é a sua. Sempre que puder, contemple esses pensamentos. Então, os quatro pensamentos que transformam a mente, né? Que vai ser o próximo tópico que a gente vai iniciar. A preciosidade do nascimento humano, a vida humana preciosa, a impermanência, né? E a morte, o karma, né? Causas e condições e efeitos, né? E aí o sofrimento de todos os seres, né? Dos outros seres, mas de todos, inclusive nós mesmos, que aí é dukkha, né? A insatisfatoriedade. Na prática da meditação no cotidiano, trabalhamos com dois aspectos da mente: sua capacidade de raciocinar e conceitualizar, que é o intelecto, né? As questões cognitivas, e a qualidade que está além do pensamento, a natureza não conceitual e ilimitada da mente. Utilizando a faculdade racional, você contempla, depois deixe a mente repousar. Pense e então relaxe. Contemple e então relaxe. Não use um ou o outro exclusivamente, mas os dois juntos, como as asas de um pássaro. Então, aqui ele está dizendo aquela meditação que a gente pode usar do pensar, contemplar, repousar, que é um método tradicional, né, no budismo, em que a gente usa o pensar como absorver os ensinamentos. Pode ser uma leitura, pode ser uma palestra, pode ser uma conversa, né, com outros amigos na sanga, por exemplo. Então, isso é o pensar. O contemplar é quando a gente vai trazer exemplos da nossa vida, ou que a gente experienciou, ou que a gente percebeu nas outras pessoas. Então, pensar, contemplar, e aí depois o repousar, é quando a gente solta a questão cognitiva, solta a mente conceitual, você relaxa, você repousa. Então, ele está sugerindo para nós usarmos essas duas asas, né? A questão do intelecto, a questão cognitiva e a questão de ir além de termos de pensamento, de raciocínio. Né? Pode parecer meio estranho porque a gente só foca no raciocínio, né? Em termos de educação ocidental, né? Nosso treinamento, nosso condicionamento, parece que tudo é a partir de pensamento, raciocínios, né? Imagens, né? O que nós estamos dizendo aqui é que a gente pode ir além do pensamento e simplesmente repousar no silêncio, além do pensamento. A gente pode equilibrar essas duas vertentes, vamos dizer assim, né? Quando a gente diz isso, também pode parecer muito estranho. Como assim um repousar além do pensamento? Isso só vai surgir com a prática e a experiência na meditação. Conforme a gente vai meditando, né? Não é assim, né? Ah, em 3 semanas que eu estou meditando todos os dias não aconteceu nada. Não. 3 anos pode ser que aconteça alguma coisa. Então a gente vai assim. E depois o Dalai Lama vai falar, talvez 30 anos, talvez 3 vidas. Então a gente precisa o quê? Ter uma constância, uma perseverança. É como aprender uma língua, é como aprender um instrumento musical. A gente não sai um virtuose, né? Vai tocar como Yamandu depois de ter aprendido 2, 3 aulas. Não vai ser assim, né? Vai levar um tempo para a gente poder conseguir dominar os acordes e assim por diante. E a mente é uma coisa ainda mais sutil, mais refinada, mais sofisticada. Então, ela exige que a gente realmente se debruce e leve, vamos dizer assim, um empenho, né? Uma dedicação para conhecer a mente e ir treinando ela, né? Muito bem. Então, ele diz essa possibilidade da gente fazer a contemplação e repousar, né?
Isso não é algo a ser feito apenas quando você está sentado em uma almofada. Você pode meditar assim em qualquer lugar, enquanto guia o carro, enquanto trabalha. Não há necessidade de objetos especiais e nem de um ambiente especial. Essa meditação pode ser praticada em todas as circunstâncias da vida. Algumas pessoas pensam que, se meditarem por 15 minutos a cada dia, deverão se iluminar em uma semana e meia. É o que nós estávamos falando, né? Mas as coisas não funcionam assim. Mesmo se você meditar, rezar e contemplar durante uma hora por dia, isso representa uma hora que você medita contra 23 que você não medita. Quais seriam as chances de uma pessoa contra 23 em um cabo de guerra? Lembra daquelas brincadeiras da infância, né? Uma contra 23. Um puxa para um lado e 23 para o outro. Quem vai ganhar? Não é possível mudar a mente com uma hora de meditação diária. E olha que é uma hora. Quem medita uma hora está muito bem, né? Quem medita 5, 10 minutos hoje em dia já é muito bom. Você tem que prestar atenção a seu processo espiritual ao longo de todo o dia, enquanto trabalha, joga, dorme. A mente precisa estar sempre se direcionando para a meta final da iluminação. Então, o nosso trabalho é tornar lúcido todos os eventos da nossa vida, trazer a consciência para tudo que a gente faz, para cada atividade. E aí aquilo vai se tornar meditação. Quando não é meditação, quando eu ligo no automático, quando eu esqueço de perceber o observador, quando eu esqueço de me lembrar que, peraí, o que eu estou fazendo nessa vida? Eu quero despertar. Minha aspiração é alcançar a iluminação, eu quero ajudar os seres. Então, se eu estou fazendo isso, tem um sentido dessas ações que eu estou fazendo. Quando eu vou para o trabalho, quando eu encontro as pessoas. Cada pessoa que eu encontro, ela não é um obstáculo à minha prática, ela é um protetor da minha prática, ela está me ajudando a aprofundar. Então, a cada pessoa que eu possa encontrar, que ela possa ser, vamos dizer assim, ela está me ajudando na sabedoria da iluminação. E aí eu tô, então vocês estão entendendo que daí eu estou transformando a minha vida cotidiana em prática? Porque as pessoas podem achar que a prática é só a hora que eu leio o livro, a hora que eu medito, a hora que eu vou para retiro, a hora que eu ouço ensinamentos. Mas isso é como se fosse um incentivo, como se fosse assim uma inspiração. O from, a prática do dia a dia, é o cotidiano, é o encontro com as pessoas, é o trabalho, é a família, é pagar as contas. E qual qualidade de mente que eu estou ficando nas 23 horas, igual o Shagdu fala aqui? Então, como é que está a minha mente na hora do sonho, quando eu vou dormir? O que que eu tenho sonhado? Ali dá para ver bem como é que estão as nossas energias, como é que estão nossos impulsos kármicos. Então a gente pode anotar, começar a acordar, se um minutinho antes de se mover, fazer qualquer coisa, tentar se lembrar do sonho. É uma forma de eu me autoconhecer também. Quando você estiver imerso nas coisas do mundo, conserve sua mente naquilo que está fazendo, que é a atenção plena, né? Se estiver escrevendo, mantenha a mente no tracejar da caneta, plena atenção. Se estiver costurando, concentre a mente em cada ponto. Não se deixe distrair. Não pense em 100 coisas ao mesmo tempo. Parece que isso é muito bom, né? Vou me tornar mais eficiente, mais multitask, eu resolvo tudo ao mesmo tempo. E não dá certo. Então, momento a momento, preste atenção naquilo que você está fazendo, né? Não se deixe distrair. Não pense em 100 coisas ao mesmo tempo. Não fique viajando no que aconteceu ontem ou no que pode acontecer no futuro. Não importa tanto o que você esteja fazendo, deixe que concentre a mente e fique com aquilo que se propõe a fazer. Então, isso é uma prática, tá vendo? Isso não é outra coisa que não uma prática espiritual.
Manter a mente ancorada naquela atividade que você está se dedicando. Estar 100% presente ali. Permaneça bem junto da tarefa, procurando estar confortável em relação ao que está fazendo, e desse modo você treinará a mente. Por isso que a gente sempre faz a nossa motivação a cada atividade que a gente faz. Você vai começar o trabalho, você dedica assim 30 segundos para que você que está fazendo o trabalho, por que você está ali. Você volta para sua casa, você também deixa um instante para lembrar o que eu estou fazendo aqui, né? Não é uma coisa permanente. O John Arquette que ele fala para nós, a gente deveria olhar para nossa família, para nossa casa, como se a gente fosse fazer o check-in em um hotel, que a gente vai encontrar algumas pessoas por um tempo e depois a gente vai embora. Porque essa é a realidade. A gente não vai ficar eternamente, a gente vive como se fosse eternamente aqui, fazendo aquilo, encontrando aquelas pessoas. Então, daí o que que é isso? Ah, isso vai bater um desespero, um niilismo, uma coisa meio assim, blasé, que você vai ficar meio, perder o interesse. Não é isso. É o contrário, você vai ficar mais atento, no sentido de apreciar mais. Podem ser momentos fugazes que vão durar, a gente não sabe quanto tempo vai ser, não é verdade? A gente não lembra do nosso avô, da nossa avó, uma pessoa que a gente queria muito bem, próxima, e que você não sabia que era a última vez que você estava conversando com ele ou com ela. Não é assim? Todo mundo já teve essa experiência. Puxa, se eu tivesse mais uma vez que eu pudesse encontrar e conversar com essa pessoa. Então a gente pode tentar usar dessa consciência da impermanência para tornar a vida e as relações mais significativas, né? Realmente estar presente, né? É muito diferente a gente conversar com alguém que está presente e que alguém que está viajando, que está só concordando. Ela apertou um pause no monólogo interno e deixa você falar por educação. Na hora que você para de falar, daí ela aperta o play e sai falando também. E você também distrai, fica viajando na hora que o outro está falando. Você já teve essa percepção também? Não é? Então a gente tenta perceber o outro, estar presente para o outro. Não é fácil, você tem que abrir espaço dentro de você, do seu diálogo interno. Quanto mais você praticar meditação, mais espaço vai ter. Você vai ter essa escuta compassiva, uma fala amorosa que você vai receber o outro, né? No sentido de ser continente, né? Muito bem. Permaneça bem junto da tarefa, procurando estar confortável em relação ao que está fazendo, e desse modo você treinará a mente. Tá vendo? Não estou fazendo mantra, não estou fazendo oração, não estou sentado em posição de lótus, nada disso. Eu estou ali, presente. Isso é prática. Sempre se observe de maneira minuciosa. Reduza os pensamentos, palavras e comportamentos negativos e aumente aqueles que são positivos. Então, as três portas, né? Corpo, fala e mente, que a gente vai cuidar, evitar ações negativas e produzir ações positivas, com o corpo, com a fala e com a mente. Pense com cuidado e constantemente refaça seu foco, pois você pode ficar com a mente nublada com muita facilidade. O que a meditação produz é um constante ajuste de foco. Todo momento a gente observa como é que está o modus operandi da nossa mente, como ela está operando e a gente volta ao foco. O que que a gente quer fazer com ela? Isso é uma prática, né? Uma forma de lidar com a mente de forma viva. Você tem que trazer de volta a intenção pura, vez após vez. Então, relaxe a mente para permitir um reconhecimento direto e sutil daquilo que está além de todo pensamento. Então, vez após vez, a gente retoma a nossa intenção pura. E aí, então, eu relaxo. Então, a mente permitindo
um reconhecimento direto e sutil daquilo que está além de todo o pensamento. É um treino isso, né? Até que isso realmente comece a funcionar. Se você tiver dificuldade de se lembrar de praticar durante o dia, tente encontrar uma forma de fazer isso da mesma maneira que alguém que amarra um cordão no dedo como um lembrete. A gente faz aquela estrelinha, né, na mão, assim, aquele asterisco. Então a gente lembra, pode fazer o asterisco amanhã. Eu vou lembrar, vou parar, vou observar minha intenção, vou estar presente e depois eu vou relaxar, soltar. Você pode determinar que a cada vez que sair de casa fará a compaixão vir à tona, ou que a cada vez que der partida no carro começará a rezar. Vai fazendo lembretes, né? Quase que uma terapia cognitivo-comportamental, né? Você vai testando e treinando a sua mente de como agir de uma forma benfazeja, né? No Tibete, havia um grande lama que inventou uma forma efetiva e pouco convencional para que a sua mãe se lembrasse de praticar, pois ela tinha criado muitas desvirtudes na vida. Ensinou a ela o mantra Om Mani Padme Hum e a encorajou a recitá-lo o máximo possível. Isso aí é tipo uma coisa, já está no sangue deles, né? Todo mundo nasce já cantando Mane Padme Hum. Infelizmente, ela não demonstrou muito entusiasmo pela repetição do mantra. Portanto, Lama pôs um pequeno sino em sua roca e um outro na cozinha, dizendo que ela deveria recitar o Mane Padme Hum quando os ouvisse tocar. Quando a velha senhora fiava a lã, né, com a roca, ou ia trabalhar na cozinha, os sinos tocavam. Ela amava o filho, mas não amava o Dharma. Assim, cada vez que ouvia os sinos, cantava: Essa é a minha punição. Om Mani Padme Hum. Essa é a regra. Om Mani Padme Hum. Isso é a ordem do meu filho. Om Mani Padme Hum. Apesar da sua motivação não ser imaculada, não era tão boa assim, né? Esses lembretes favoreceram sua prática de virtude. Então, a gente precisa achar um jeito, né, de colocar um post-it na geladeira com uma Nepemerrum, qualquer coisa. Você relembrar que você está praticando, que você está treinando a sua mente, para não voltar aos padrões habituais de condicionamentos, né, da nossa mente usual. Então, o que que a gente pode fazer para lembrar? Tem gente que às vezes gosta de colocar frases e chamam a atenção. A gente pode ir lá escrever assim: tudo é projeção da minha mente. Né? Que a gente ouve desde criança aquela frase assim: a beleza está nos olhos de quem vê. Não, a gente não ouve isso, não é uma coisa quase que senso comum. Mas não é só a beleza, é tudo. Tudo que a gente vê está nos nossos olhos. Ou então a gente que está projetando aquilo. A gente escolhe dentro das várias possibilidades de um fenômeno, a gente escolhe como contar aquela história, certo? Como que a gente vai destacar aquilo, né? A gente lembra do Om Mani Padme Hum, igual a velhinha lá, né? Há, evidentemente, centros estabelecidos onde você pode ouvir os ensinamentos do Buda, lugares onde você é exposto a uma visão de mundo diferente e onde você pode meditar e contemplar em um ambiente no qual outras pessoas estejam fazendo o mesmo. Isso é muito bom. Então, quando você tem um ambiente propício, isso ajuda muito. É difícil progredir sozinho, difícil mudar, se você ouve os ensinamentos apenas uma vez. É muito útil visitar esses centros, mas, independentemente de conseguir ou não fazê-lo, você precisa costurar o remendo de sua roupa com cuidado, que requer constante atenção, constante escuta e aplicação dos ensinamentos, vez após vez. Não acontece com rapidez, mas a mente pode mudar. Então, a gente está alinhavando a nossa mente a cada momento que a gente está praticando. Como se eu tivesse, então, passando o fio do Dharma pelas contas das nossas atividades, né? É isso que o Lama traz para nós. Então, tudo que a gente fizer, que a gente possa passar esse fio do Dharma, né?
Não acontece com rapidez, mas a mente pode mudar. Isso é uma boa notícia, né? Lembrar lá, não dá para desabrochar a flor com alicate. Ela tem o seu tempo, mas ela desabrocha. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Uhum. Houve uma vez um homem na Índia que decidiu medir os seus pensamentos. Isso não é fácil, pois, embora uma pessoa possa estar determinada a observar seus pensamentos, muitos escapam. Aqueles que não são vistos enquanto passam, que vêm e vão sem percebê-los. Ainda assim, ele depositava uma pedrinha branca para cada pensamento virtuoso e uma pedrinha preta para cada pensamento desvirtuoso. De início, a tarefa produzia uma enorme pilha de pedras pretas, mas muito lentamente, com o correr dos anos, a pilha de pedras pretas foi ficando menor e a pilha das brancas cresceu. Esse é o tipo de progresso gradual que podemos fazer com um esforço sincero. Não há nada sensacional com o progredir da mente, é muito comedido e constante, exigindo diligência, paciência, perseverança, entusiasmo e uma qualidade de atenção alerta, né? A plena atenção. Então a gente precisa dessa constância, né? Dessa diligência, uma energia constante para praticar. É perseverar, é persistir. Isso, uma qualidade que o Dalai Lama traz, que é a temperança. Então, a gente não vai achar que é de uma hora para outra que vai transformar nossa mente, mas que a gente vai lembrar que é possível transformá-la. Só que eu preciso de uma constância, né? Na tradição do budismo há muitos ensinamentos profundos, mas o que apresentamos aqui é o doce néctar que constitui a essência de todos eles. O cultivo da bondade do coração no cotidiano, a prática da virtude, compaixão, equanimidade, amor e regozijo, esse é o caminho da iluminação. Então, ó, o cultivo da bondade do coração no cotidiano. Então, a bodhicitta, né? A mente da iluminação, esse espírito de envolver todos os seres na nossa prática, conduzi-los à liberação do sofrimento, a alcançar uma verdade, fruto de uma felicidade que seja mais constante, verdadeira, né? E a nossa prática de virtude. Daí ele cita as quatro qualidades incomensuráveis: a compaixão, a equanimidade, o amor e o regozijo. A compaixão, aquela aspiração de liberar o sofrimento dos seres, sincera, genuína. A equanimidade é uma igualdade de ânimo, todos os seres importam. Não é alguns eu vou ter compaixão e outros não, todos os seres. Amor, né, a bondade amorosa, loving kindness, então, é aquela aspiração que os seres sejam felizes. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso ser útil para que eles possam ser felizes de forma genuína também, sincera, verdadeira, né? E o regozijo, que pode ser traduzido também como alegria, empática, é quando eu fico feliz com a felicidade que acontece com os outros, por tudo que acontece de bom, né? Esse é o caminho para a iluminação. Pergunta: o senhor ensinou que a diferença entre os praticantes e não praticantes é que estes percebem os fenômenos do mundo como se olhassem pela janela, enquanto os praticantes o fazem como se olhassem em um espelho. Será que poderia falar mais sobre isso, visto que é tão importante para a nossa prática? Resposta: se quisermos ajudar os outros a eliminar suas falhas e desenvolver qualidades positivas, temos que nos assegurar, temos de nos assegurar que, pelo menos, purificamos a nossa mente o bastante para beneficiar os outros, em vez de simplesmente criticá-los. Precisamos nos focar em nossos próprios erros, em vez de olhar para os erros dos outros. Quando surge um pensamento negativo ou mesmo um neutro, precisamos tentar transformá-lo em um pensamento virtuoso. Quanto mais redirecionarmos a mente para a virtude, mais ela se manifestará externamente como fala e ações virtuosas. Isso vai gerar um karma que leva à felicidade em vez de sofrimento.
Se você examinar repetidamente seus pensamentos, palavras e ações e domar a sua mente, os defeitos começarão a diminuir e as qualidades positivas a aumentar. Quanto mais reduzirmos nossas falhas, mais benefícios terão os seres à nossa volta. Então, aqui a gente vai lembrar que a qualidade da nossa presença é a melhor oferenda que a gente pode fazer aos seres. Não é o conteúdo da nossa mente, o nosso conhecimento, não é os nossos recursos, não é o nosso poder, seja o que for. É a qualidade da presença que você está oferecendo para os seres. Então, quanto mais reduzirmos as nossas falhas, mais benefícios terão os seres à nossa volta. Quanto mais acentuarmos as nossas qualidades positivas, né, a nossa virtude, mais seremos capazes de ajudar os outros a fazer o mesmo. Então, a gente se inspira o outro, né? É pelo exemplo, né? Quando praticamos assim, começamos a perceber mudanças em nossos relacionamentos. Então, esse é o controle de qualidade, ver como é que a gente está, se está mais tenso, mais conflituoso nos relacionamentos, ou se aquilo está pacificando, purificando as relações, né? Podemos descobrir que estamos nos tornando mais pacientes, amorosos e bondosos, menos inclinados a discussões e buscando encontrar soluções pacíficas para os conflitos. As relações mais íntimas proporcionam um maior teste de paciência. Isso a gente já sabe, né? Nem precisava falar aqui de novo. Nossas interações com grupos maiores no trabalho, com nossos vizinhos, também nos mostram o quanto a prática está sendo eficaz. Pergunta: como posso trazer a espiritualidade para a vida cotidiana sem negligenciar as minhas responsabilidades? Resposta: seguir o caminho espiritual não significa negligenciar aquilo que necessita de atenção. Você precisa continuar ganhando a vida, mantendo um lar, alimentando a si e a sua família, mas amplie a sua motivação. Compreenda que, se você come bem e fica saudável, pode viver mais, tendo mais tempo para praticar e assim aumentar a sua capacidade para beneficiar os outros. Expanda seu compromisso para agir em prol de todos os seres e não apenas de sua família e amigos. Não precisamos abandonar a vida mundana. Entretanto, temos que compreender a sua natureza ilusória, né? A natureza de sonho, onírica. Mesmo que você ganhe dinheiro para sustentar a família, não se deixe enganar pela realidade aparente da experiência. Lembre-se da impermanência. Ter consciência do jogo das mudanças traz estabilidade à mente, uma equanimidade que não é interrompida pela perda, pelos acontecimentos trágicos. Não precisamos abrir mão do empenho por nossos objetivos e é maravilhoso quando os alcançamos. Mas se não conseguirmos, não nos aborreceremos, porque desde o início nunca acreditamos que eles fossem assim tão importantes. Então, lá, não precisamos abrir mão do empenho por nossos objetivos. E é maravilhoso quando alcançamos. Então, a gente desfruta. O problema é quando a gente se apega, ou quando a gente sofre porque aquilo não aconteceu, né? Então, mas se não conseguirmos atingir nossos objetivos, nós não nos aborreceremos, porque desde o início nunca acreditamos que eles fossem assim tão importantes. Então a gente não tem um apego naquilo. É esse que é o ponto. A gente segue sonhando, segue tendo boas aspirações, motivações, né? Busca pelo crescimento pessoal, profissional e assim por diante, mas a gente sabe que se a gente se apegar àquilo, a gente vai sofrer, vai ter as frustrações correspondentes, né? De qualquer maneira, ao morrer, perderemos tudo. Então, essa é a única certeza que a gente tem, é que a gente vai morrer. A gente não sabe quando e a gente vai precisar abandonar o nosso querido corpo, né? E com ele, todas as relações, todas as conquistas, todos os diplomas, tudo. Nesse meio tempo, a vida é como uma dança. Os fenômenos surgem e cessam.
Os pensamentos e emoções surgem e cessam. Tentando não interrompê-los e sem nos ocupar com eles, simplesmente observamos a qualidade ilusória da dança. Isso é uma prática também, né? Quando a gente está sentado em meditação, surge o pensamento, a emoção, e ele cessa, né? A gente não quer interromper, ou seja, eu não vou cortar, não vou rejeitar os fenômenos. E ao mesmo tempo eu também não vou me apegar, ficar preso àquilo. Eu vou observar a qualidade ilusória da dança. Ele descreve como uma dança mágica, né? Aquilo que está surgindo e cessando, né? Na Índia Antiga também eles descreviam como Mahalila, que é o grande brincadeira cósmica, né? Cada lugar vai descrever de uma forma. O mais importante é que a gente mantenha a consciência lúcida, sem se apegar tanto ao resultado das nossas ações, né? Se isso for possível. Cada um dentro da sua medida, né? Tá bem, pessoal? Aí a semana que vem a gente continua aqui na parte 2 para começar os 4 pensamentos que transformam a mente. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Tudo bem, muito bom. E como é que foi, Holanda? O Holanda teve aí em Joinville, não foi? Vocês fizeram um curso? Oi, gente. Oi, Gabriel. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo? Teve sim, Gabriel. Foi ótimo, tá? Sexta-feira deu um público bem bom no hotel, deu umas 70 pessoas. E no Legal. sábado foi o curso também, daí tava umas 30 pessoas assim da Sanga. Foi bem e maravilhoso também, tá com lama, né? Qual foi o tema aí, Holanda? Na sexta ele falou uma palestra sobre a raiz do sofrimento e da felicidade, e no sábado foi sabedoria atemporal. Muito bom. Muito bom, muito bom. E Inspira a bom, gente, né? Isso ajuda bastante, né? É a linhagem viva ali, né? A é, bênção do Shagdu Rinpoche, né? Que chegaram até o Lama Santem, que estão presentes para nós agora, né? é, Aprendendo o Dharma na língua portuguesa, na nossa cultura, com as nossas dificuldades, nos nossos perrengues, nossos quiprocó, é, e ainda assim a gente aprendendo também a desfrutar também, né? Porque tem a questão do reencantamento, né? Da gente relembrar que a vida vale a pena, né? sim. Que isso é muito bom, que a gente não se perca, né? Tanto sofrimento, tanta dificuldade, né? Tanta momentos difíceis, né? Adversidades que a gente passa como pessoa e também como coletivo também, né? Mas que tem muita bem-aventurança também, né? Que tem muito essas qualidades do bom coração, né? Da virtude, da compaixão, do amor. Tem uma alegria também nisso tudo, né? É. Não, perfeito, Gabriel. E como você falou, né? O Lama, ele acho que faz o budismo brasileiro, assim, né? Então ele é muito acessível, engraçado, né? Todo mundo gosta, assim. Então, algumas pessoas foram na palestra dele na sexta, assim, que não conheciam muito, daí comentaram, assim, comigo, como é acessível mesmo, né? Ele faz de uma forma que todo mundo entende, então é muito bom. Próximo, torna vivo o Dharma dentro daquilo que a gente, né, já está habituado, assim, né? Aquela Sim. competência cultural mesmo, né? Exato, exato. E até trazendo um pouquinho pro estudo de hoje também, estava até pensando nisso enquanto você lia, que em todo tempo, assim, o Shagdu, ele estava falando sobre, observar a mente, mas em nenhum momento também ele falou assim, ai, tipo, tudo bem, observe as coisas positivas que você faz, né? Eu acho que o Lama, ele vem trabalhando muito isso, assim, da gente não ter uma atitude meio adversarial, assim, né? Como se a gente tivesse que ser meio perfeito, ou que tipo, ai, vamos
olhar só os nossos pensamentos positivos ou só as nossas atitudes boas, né? Na verdade, ele falou muito sobre isso, que os obstáculos, na verdade, são exatamente mais uma oportunidade da gente também enxergar o Dharma, né? O obstáculo se torna um protetor do Dharma. É esse que é o negócio. Quando a coisa vem, a gente acha que aquilo está atrapalhando, parece que está obstaculizando o nosso caminho. Na verdade, é a própria forma de reconhecer o Dharma naquilo, né? Às vezes a gente quer sair fazendo um caminho, fazendo uma reta, assim, né? E aí você tem que fazer várias curvas, desviar, e tem que tentar várias coisas. E aprender a lidar com pessoas, com situações, porque não tá do jeito que a gente queria, assim, né? Sim, sim. E daí aquilo é a nossa mente expressa e ela tá querendo acordar a gente de alguma forma, né? Não É, é fácil, porque na hora a gente quer de alguma forma projetar fora, achar que é alguma coisa de fora. Aquilo vem de alguém, vem de uma situação, de uma circunstância, né? é, Mas isso daí é uma coragem, é um destemor, né, Yolanda? Da gente falar, não, eu não sou perfeito, é isso que você está falando também, a gente tem dificuldades, é normal, mas eu vou partir da onde eu tô, sim. entendeu? Dar essa real mesmo. Eu tô nesse ponto. O que que eu posso fazer para melhorar? Uhum. É isso. Pelo menos não prejudicar os outros. E se eu Sim, conseguir ajudar um pouquinho, já é muito bom. é. E essa atitude, eu acho que, não sei, para mim, assim, na própria prática da meditação mesmo, quando a gente para um pouco de se culpar, né, por estar pensando ou achar que, né, entende que, enfim, né, a prática de meditação, ela também não vai ser perfeita e ela vai trazer um monte de, né, a gente parar de olhar ai, né, achei o pensamento, percebi que tinha me perdido como algo ruim e passar a perceber isso como algo bom também, né? Depois você Pô, consegue levar muito isso para sua bom, vida. porque eu percebi, antes eu nem É, percebia, não é verdade? É sim, isso mesmo. é, Porque às vezes a pessoa fica meio desanimada, fala, putz, cara, de novo, eu tô me perdendo, tô distraído. Mas daí ela pensa e fala, pô, eu tô percebendo. Na verdade, quantas vezes já aconteceu, eu tô no meio das coisas, tô fazendo minhas atividades, e eu nem percebo que eu viajei. Agora sim. eu tô percebendo que eu viajei. É É. muito bom. É, muito bem, pessoal. Então vamos fazer a nossa dedicação. A gente pode fazer um pouquinho de silêncio. Deixa eu só compartilhar aqui na tela, então, as preces finais, né? Muito bem. Então, antes de tudo, relaxe o seu corpo, a sua mente, faz algumas respirações profundas, liberando quaisquer pensamentos que venham à tela mental. Repouse, livre de fabricações mentais, apenas relaxe. Aproveite esses instantes de silêncio para contemplar essa qualidade de abertura, de amplidão da mente, a espacialidade da mente. Nenhum lugar a chegar, nada a ser feito, nada a ser julgado, apenas presente. Inspirando e exalando,
gente vai dedicar a nossa prática para todos os seres que estejam passando por um sofrimento mais intenso em guerras, em catástrofes ambientais, em fome, em doenças, em conflitos. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres, que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Que todos os seres se liberem completamente de suas estruturas kármicas, toda negatividade, ignorância, e manifestem lucidez de forma natural e instantânea. Sejam todos verdadeiramente capazes de ajudar aos outros e encontrem nisso sua fonte de alegria e de energia. Bem, pessoal, então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer a nossa dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todos os que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Eu só me lembrei agora, então a gente viu naquele trechozinho do Om Mani Padme Hum. Então esse é um mantra bem conhecido, né? Talvez um dos mais conhecidos, né, dentro do budismo, especial no budismo tibetano, e que ele diz o Om Mani Padme Hum, ele evoca a nossa motivação de ajudar os seres. É o mantra de Cherezi, o Avalokitesvara, o Buda da Compaixão. E ele vai falar sobre o nascimento do lótus. Então, Pemehun, né, ou Mane Pemehun, Peme é o Padma, né, é o lótus, e o Mani é joia, é a joia do lótus, é isso que a gente está aspirando. E no nosso coração nasça a Bodhicitta. E que é a figura do lótus? O lótus é a flor que é enraizada no lodo do sofrimento, da confusão, e que tem a água ali por cima. Mas ela pega aquilo que é sofrimento, confusão, é a analogia, e ela nasce como uma flor. Então, assim é que a gente vai procurar lidar com o sofrimento, com as lágrimas, né, com a confusão dos seres, e ainda assim gerar a compaixão, como a flor do lótus. Então, a gente vai fazer um pouquinho do mantra, para a gente dedicar a todos os seres, né? A gente pode trazer na nossa mente
seres que a gente tem dificuldade, seres que estão passando por algum sofrimento, como a gente falou, pessoas que estão, povos que estão em guerras, né? Agora a catástrofe lá que teve no Nepal, no Tibete também, então a gente vai dedicar para esses seres, tá bom? E depois a gente faz a prece final. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado pela prática de hoje. A gente agradece. Quem lok chosum ring lui che zanding sasum cha parpel. Drogyu chosun nam wadan me drau du sun yele. Show! Boa semana. Aproveitem para a prática, né? Faz aquela estrelinha para relembrar, estamos aqui vendo a própria mente. A gente possa fazer o nosso melhor, né? Valeu? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada, Boa Gabriel. Até mais. noite. Obrigado.